Olá! Bora mergulhar de cabeça numa ferramenta incrível para a gente entender a mente, a psicanálise. E olha, isso aqui é muito mais do que só teoria, viu? É um jeito de descobrir o que de fato move a gente. Vamos explorar juntos 5 motivos essenciais para se aprofundar nesse universo. Para começar, vamos pensar numa pergunta que é a base de tudo. O que será que leva alguém a querer explorar as profundezas da mente humana? Essa curiosidade é um motor muito potente, né? É o que nos empurra a buscar um entendimento maior sobre nós mesmos e sobre as pessoas ao nosso redor. E é exatamente nessa busca que a psicanálise aparece como uma das chaves mais poderosas para desvendar esses mistérios. É literalmente uma ferramenta para abrir portas que, de outro jeito, talvez ficassem fechadas para sempre. Vamos então ao primeiro motivo? A primeira razão, e talvez a mais fundamental de todas, é a jornada para dentro. Antes de tentar entender o mundo lá fora, a psicanálise propõe um mergulho no nosso próprio universo. É aqui que tudo realmente começa. A fonte que a gente analisou para montar este material traz uma ideia muito forte, que diz o seguinte: a tarefa mais importante de uma existência é conhecer a própria mente. Essa frase captura perfeitamente a essência desse nosso primeiro motivo. Então, o ponto principal é esse. A primeira grande razão é o autoconhecimento profundo. Com a correria do dia a dia, trabalho, família, contas para pagar, a tarefa de olhar para dentro acaba sendo deixada de lado, né? A psicanálise, então, oferece um método, um caminho mais estruturado para essa compreensão. E o interessante é que, a partir do momento em que se começa a entender melhor a si, o próximo passo é quase automático. A gente expande esse entendimento para fora, para as nossas conexões com as outras pessoas. E isso se desdobra em algumas coisas bem práticas. Primeiro, a gente passa a entender melhor os outros. Isso, por sua vez, nos dá uma capacidade maior de prevenir e até de evitar conflitos. E, no fim das contas, nos abre a possibilidade de ajudar amigos e familiares de um jeito muito mais eficaz e genuíno. Mas como isso acontece? Bem, a psicanálise funciona quase como um guia para a gente aprender a ler nas entrelinhas do comportamento humano. Ela nos dá ferramentas para decifrar aquelas razões escondidas, sabe? As razões indiretas que explicam por que as pessoas pensam, falam e agem de certas maneiras. Ok, já falamos bastante da esfera pessoal. Agora vamos mudar um pouco o foco e ir para o lado profissional, porque sim, essa jornada de autoconhecimento e de entendimento do outro também tem aplicações muito, mas muito práticas na carreira. E dá uma olhada na abrangência disso. Líderes de negócios, advogados, contadores, professores, até artistas, engenheiros, a lista é enorme. O ponto é que qualquer profissão que depende de alguma forma da interação humana pode se beneficiar diretamente desse conhecimento. O fio que conecta tudo isso é simples, mas é muito poderoso. Quase todo o trabalho envolve, em algum nível, o entendimento das relações humanas. Ter essa bagagem torna qualquer profissional mais competente e mais preparado para lidar com pessoas. E tudo isso nos leva ao caminho final. A razão que exige a maior dedicação de todas e que se desdobra no nosso último ponto: a vocação para a prática clínica. É aqui que chegamos ao quinto motivo, a decisão de se tornar um psicanalista clínico, de guiar outras pessoas em suas próprias jornadas de autoconhecimento. Para muita gente que se aprofunda nos estudos, esse caminho acaba se revelando como o destino final. Mas, claro, esse não é um caminho que se faz de qualquer jeito. Ele exige uma base muito, mas muito sólida. É o que se chama de tripé da formação. Ele tem 3 pilares essenciais. Primeiro, o estudo aprofundado da teoria. Segundo, a supervisão, que é quando se discute os casos com um analista mais experiente para refinar a prática. E terceiro, a análise pessoal. Isso mesmo, o futuro psicanalista também precisa viver a experiência do processo analítico. E aqui fica um aviso muito importante. Esse é um caminho que precisa ser seguido com muita cautela, com muita responsabilidade e com uma formação completa. A prática clínica é uma responsabilidade imensa, que exige que a pessoa se sinta totalmente autorizada e capacitada para atuar. Bom, a gente percorreu uma jornada e tanto até aqui, né? Agora, para concluir a nossa análise, vamos recapitular tudo isso e propor uma última reflexão. Então, resumindo todo o percurso, a gente viu que a busca pode começar pelo autoconhecimento, que por sua vez leva à melhoria dos relacionamentos, à capacidade de ajudar os outros, ao aprimoramento da carreira e, quem sabe, até à vocação clínica. E para fechar, de vez, fica a reflexão. Destas 5 razões, qual delas ressoa mais forte?
Qual é o motor por trás da curiosidade de cada um sobre os mistérios da mente humana? Uma pergunta que, talvez, seja o início de uma nova jornada de descoberta.